Muito bem, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cristina Miura e eu falo do Periodiária sobre essa periodontia de todos os dias, para todos os pacientes, para todos os profissionais, e uma periodontia lucrativa, de forma que isso consiga dar muito resultado financeiro para o dentista e muito resultado clínico para o paciente. É a junção do melhor dos dois mundos. A gente conseguir fazer muita coisa boa para o paciente, mas, por outro lado, conseguir valorizar esse trabalho, fazer com que o paciente realmente entenda que ele precisa desta periodontia super essencial e que, assim, ele seja beneficiado, não tenha mais problemas bucais. Hoje, agora, eu vou falar sobre ácido hialurônico. É uma aula super mega preparada. Demorei, tem aí uns, 23 slides sobre o tema, tá? Com literatura científica, e vou pedir, gente, deu tanto trabalho para preparar essa aula, dá para a gente compartilhar essa live com quem vocês conhecem da sua equipe, com quem vocês conhecem que trabalhe com harmonização orofacial, com quem possa se beneficiar desse tipo de conhecimento, tá? Periodontistas, quem trabalha com harmonização orofacial, que já tem o ácido hialurônico na mão, compartilha esta live, clica no aviãozinho ou marca as pessoas para quem está assistindo no YouTube ou no Facebook, porque tem uma aula bem preparada para vocês, tá? Enfim, vamos começar. O tema de hoje, ele foi inspirado numa pergunta que foi: e aí, ácido hialurônico ajuda ou atrapalha? Ácido hialurônico tampa mesmo os black spaces? A gente consegue resultado com isso? Esta é a pergunta. Para quem não sabe o que é, como é o tratamento com ácido hialurônico para fechamento de black space, separei aqui imagens, separei vídeos, e para esclarecer, eu não tenho nenhuma imagem minha e nenhum vídeo meu, nenhum conteúdo é meu. Eu trabalho com harmonização orofacial, mas nunca gostei muito de fazer preenchimento de papila, eu já vou falar por quê. E antes de contar isso para vocês, eu trouxe dados da literatura científica, para não ficar numa aula assim, a professora está falando, tá? Mas é aquilo que a literatura está dizendo. Esta imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma injeção de ácido hialurônico, e o ácido hialurônico, ele tem um potencial de preenchimento de papilas interdentais ou de fechamento de pequenos black spaces, através de anestesia local, óbvio, não vai fazer direto, porque dói muito, tá? Mesmo que tenha anestésico local. E a gente consegue introduzir até 0,2 ml de ácido hialurônico, são 2 risquinhos dessa seringuinha que vocês estão vendo, para fechamento desse black space. A pergunta de hoje seria o fim mesmo dos black space? Funciona, não funciona? O que é isso, tá? O ácido hialurônico é um polissacarídeo de glicosaminoglicanas que existe em todo o tecido, existe então na gengiva, e apresenta alto peso molecular de repetições de N-acetilglicosamina com ácido glucurônico. E isso daqui absorve muita água, e pelo poder de absorção de líquidos, ele acaba fazendo um efeito de crescimento, de entumecimento e de hidratação. Eu vou falar sobre um trabalho do Clinical Oral Investigation, mas antes eu quero mostrar um vídeo. Nesse vídeo, ele vai mostrar um passo a passo do que alguém colocou, do que foi postado, sobre de uma técnica, tá? Isso também eu encontrei na internet, é de uma clínica, e para quem não faz a técnica, conseguir entender como isso aqui funciona, tá bom? Então, atenção, esse vídeo não tem som mesmo, tá? Mas isso daqui é da internet. Claro que isso daqui vai passar por uma anestesia local previamente, e aqui vocês estão vendo a seringa de ácido hialurônico sendo aplicada mais ou menos, a técnica é mais ou menos a 3 milímetros abaixo da ponta da papila interdental. E aí, ó, 3 milímetros abaixo da ponta da papila interdental, é uma injeção mínima, 0,2 ml, é assim, 2 risquinhos do que vai colocar. Ah, pode colocar mais, professora? Não, porque a papila explode e você acaba causando um dano maior. Vai introduzir,
e depois de alguns segundos você pode fazer uma massagem naquele local. Ó, mais uma vez, na outra papila interdental, 3 milímetros abaixo da ponta da papila interdental, vai colocar, e o ácido hialurônico, ó, vocês estão vendo um ligeiro entumecimento, tá? E depois enxuga com um algodãozinho, sai um pouquinho de sangue, e o ácido hialurônico é um gel denso, e às vezes ele rompe ali escapa no êmbolo mesmo, ele faz ali uma ligeira isquemia perceptível, e a gente consegue um efeito ali de preenchimento de papila interdental. É isso aí que dá para ver. Enfim, então aqui eu quero citar um estudo do Clinical Oral Investigation, e a importância de eu falar do nome do estudo é porque, para a gente saber se isso tem credibilidade ou não, a gente tem que encontrar um journal que tenha credibilidade, que tenha resposta. E aqui a gente vai ver um dos resultados, que é na papila interdental central. Olha só, vamos mudar aqui. E a gente está vendo que tem um black space. Esse estudo, eles fizeram uma foto digital e fizeram a sobreposição da foto digital depois, para saber o quanto de relevante que eles conseguiram de resultado, quanto conseguiu melhorar, o quanto realmente diminuiu. Esse é um dos resultados. Ah, professora, mas não fechou tudo? Pois é isso aí que acontece mesmo. A gente não consegue garantir o fechamento completo dos black space, consegue resolver. Então, até uma dentista me procurou e falou assim, nossa, doutora, eu vi, não sei que congresso que a gente consegue redução de black space, eu tenho um, depende do tamanho do black space. Aqui, eu tenho uma imagem muito parecida com aquele vídeo ilustrativo que eu passei, que são os black spaces nos incisivos inferiores. E a prancha A, ele tem a imagem a imagem inicial, com black space mais ou menos entre 31 e 41, e 41 e 42. Foi feita a injeção, então eles até fizeram uma marquinha pintadinha ali na prancha B, onde eles têm essa marquinha onde fizeram injeção de, no máximo, 0,2 ml de ácido hialurônico sob anestesia local, e essa prancha C é um resultado de 6 meses depois. Mas, completando um pouquinho com a minha experiência particular com ácido hialurônico, eu fiz 2 vezes, num paciente, eu achei muito difícil de fazer, é denso, é grosso, e claro que nessa primeira vez eu fiz, não cobrei do paciente, só para ver qual seria o resultado. E eu achei o resultado muito pequeno, porque o paciente que se incomoda com black space, se ele enxerga esse 1 milímetro, ele vai enxergar muita coisa. E ele espera, ele gera uma expectativa que você cubra tudo. E é exatamente sobre essa expectativa que os dados científicos vão acabar trazendo em termos de resultado. Olha, o quanto de resultado a gente vai conseguir. Se você está achando que vai conseguir tudo isso de resultado em todos os seus pacientes, não vai conseguir. Já esclarecendo. E eu, como já fui pesquisadora, eu preciso dizer que a gente escolhe as melhores fotos. Nesse estudo, eles usaram, acho que 14 sítios, 14 papilas. Das 14, eles vão separar os 2 melhores, vão publicar, não vai publicar todos. E só que nós temos os dados numéricos. É esse dado numérico que a gente vai usar para fazer a tomada de decisão, se a gente vai usar esse material ou não, para quando e o que é que a gente vai fazer. E no periodiário eu falo, isso é o resultado, a gente acertar a expectativa do paciente, tá? A primeira coisa, tá? Vou mostrar os dados numéricos e estatísticos, tem que acertar a expectativa. Ah, doutora, mas eu enxergo um pequeno black space aqui. Ó. Olha, gente, olha entre os 2 centrais. Se o paciente ele for super psíquico com isso aí e ficar olhando para isso, ele vai interpretar isso como insucesso. E o dado científico desse estudo vai mostrar isso muito claramente. Então, aqui só para mostrar que eu compilei a tabela, e nesta tabela ele colocou
todos os pacientes, perdão, são 17 papilas analisadas em 9 pacientes. Então, calma, que eu coloquei em foco tudo que eles acabaram colocando. Então, isso é um estudo, é isso que a gente tem que se basear na hora de tomar as decisões, tá? Cobriu aqui os dois números, mas eu vou falar para vocês. Essa tabela eu copiei, e na coluna que vocês estão vendo que está escrito baseline, é o quanto falta para encher a papila, que é o número. Então, eles tiram a foto e mediram. Então, tem várias medidas aqui. Por exemplo, aqui falta no primeiro, falta 0,22 milímetros, 0,22 milímetros. 4 meses depois, nova foto, falta 0, tá? Preencheu 100%. 6 meses depois, falta 0,6. Então, a gente, no dia 0, faltava 0,22, 4 meses depois encheu totalmente, 6 meses depois murchou um pouquinho, numa redução de 72,7% da papila interdental, numa redução de 72% do black space. E aqui a gente vai ter o dado numérico para a gente conseguir comparar, tá bom? E então agora vamos ler os azuizinhos. Por que eu coloco esse dado científico, tá? Embora possa ser cansativo, isso pode acontecer comigo, contigo no consultório. Por quê? Eu não posso ir para um congresso, ir para uma aula, eu mostrar um caso maravilhoso, eu acho super injusto, desculpa, mas eu já assisti isso em aula, tá? E o professor mostra o caso lindo, maravilhoso, eu vou no consultório e eu não tenho resultado. Eu fico me sentindo a pior dentista do mundo. Isso é injusto. Então, quem vai trazer essa resposta, se eu vou usar esse material, é a literatura científica. Enfim, o segundo azulzinho no baseline, no dia 0, faltou 0,38 milímetros. Faltou de papila. 4 meses depois, faltou 0,9. 6 meses, onde foi o máximo de absorção de líquido, faltou 0, 100% de preenchimento. O segundo caso, 0,1. 4 meses depois, 0,3. Depois, 0, 100% de preenchimento. Outro caso, 0,5 no baseline, faltou metade de 0,1 milímetro. Gente, 0,05 milímetros. O que me faz pensar que em faltas pequenas, ele vai cobrir 100%. E eu vou ter imagens para mostrar isso também. Agora vamos olhar nas linhas vermelhas, tá? Por outro lado, se em alguns pacientes a gente tem 100% de recobrimento, em outros pacientes a gente tem pouquíssimo. Por exemplo, nesse caso de black space grande, onde falta 2,30 milímetros, mais de 2 milímetros, 4 meses depois, ele cobriu 1,30. 6 meses depois, murchou, falta 2,24. 6 meses depois, ele ficou quase a estaca zero. Numericamente, não é o mesmo número, mas olha, na prática é nada. Reduziu 2,6. Ou seja, neste caso aqui, deu quase nada. E é o mesmo operador, é o mesmo produto. Então, a minha pergunta, a minha discussão é: nós vamos usar uma técnica que pode dar desde 100% de recobrimento, de preenchimento de papila, até 2%? E o paciente vai topar fazer um procedimento operatório que vai cobrir 2%? Então, esse é um detalhamento da técnica. Mas aqui no 0,67, bem no meio da prancha, vocês vão ver que, nesse caso, no baseline deu 0, 4 meses deu 0, 6 meses deu a mesma coisa, não mudou nada. Então, ele passou por um preenchimento e não mudou nada. O outro ponto, faltava meio milímetro, 0,47. 4 meses depois, faltou bem pouquinho, tá? 0,18, quase 0,2 milímetros. Mas depois de 6 meses, murchou de novo. E teve uma redução do black space de 2,1%. Melhorou 2%. E aí, gente, o paciente vai ficar feliz? Em alguns casos, vai dar 0% de preenchimento de papila, em alguns casos, vai dar 100%. E o último vermelhinho aqui, no baseline tinha 1,11, 4 meses depois deu 0,73 de preenchimento, 6 meses depois aumentou para 1,8, com uma redução de 2,7%. E então eu separei aqui os dois extremos da tabela, que a gente pode ter os 3 grifados em azul, desde 100% de preenchimento da papila até
0%, 2%. É o mesmo procedimento, o mesmo operador, o mesmo produto. Isso significa que nós temos uma variância disso. Aí o resultado do trabalho vai falar assim: nós tivemos 0,50% em média de preenchimento de papila. Você olhar e falar assim para todos os pacientes que vai cobrir 50% da sua papila, é no mínimo injusto, tá? É por isso que eu falo, tem que ter a base na ciência. Eu preciso dizer para o paciente, de verdade, que eu posso ter desde zero preenchimento de papila até 100% de papila, e se ele está disposto a isso. Por quê? Não é a gente dizer que, olha, um caso deu 0% e outro caso deu 100%. Então, vamos ver qual que vai dar o seu. Talvez não seja muito bem assim. Teria o porquê dessa diferença entre sucesso e insucesso? Tem, e eu tenho um outro estudo para mostrar, e tem alguns pequenos detalhes. Esse é um estudo científico assim, ele separa as variáveis para a gente conseguir identificar exatamente o que seria uma coisa ou outra. Agora, esse estudo tem uma outra coisa muito legal, que ele mostra a satisfação. Ele fez uma pergunta da subjetividade, do quanto ele ficou satisfeito com o resultado, tá? Então, ele perguntou aqui, fez a pergunta e trouxe opções. Então, a primeira pergunta: quanto satisfeito você ficou com seu sorriso? Quanto satisfeito você está com o seu sorriso antes do tratamento, tá? Então, não estou satisfeito, levemente satisfeito, alguma coisa satisfeita, muito satisfeito, extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito, ninguém. E a maior média, tá? Foram 9 pacientes. 5 pacientes falaram assim: eu estou meio satisfeito, tá? Muito satisfeito é 2. Outra pergunta antes do tratamento: quão satisfeito você está com os black space, tá? Tá todo mundo insatisfeito, e ele tá assim: eu tô insatisfeitíssimo, 3. Levemente insatisfeito, 6. Mas todo mundo insatisfeito, muito insatisfeito antes, depois tem o depois, tá? E depois dessa experiência, você poderia escolher se você faria esse procedimento de novo. Então, aqui não tem resposta, porque é a pergunta de antes e depois. E no pós-tratamento, vou colocar aqui a resposta deles. No pós-tratamento, a resposta foi assim: você ficou, quão satisfeito você ficou com o seu sorriso, tá? Se no começo a gente tinha a maior parte deles, assim, meio satisfeito, no pós-tratamento, eles ficaram muito satisfeitos. Então, 6 pacientes dos 9 falaram que eles ficaram muito satisfeitos. Então, ele é bom, ele melhora. Talvez esse um ou outro que não ficou satisfeito são aqueles que deu 0% de preenchimento, tá? Quão satisfeito você ficou com o seu black space? Todo mundo ficou na média, tá? Meio satisfeito. Vamos dizer assim, que ninguém vai ficar 100% satisfeito com preenchimento de papila com ácido hialurônico. Ninguém ficou. Eles ficaram levemente, 2 dos 9 ficaram levemente satisfeitos, e meio satisfeitos, 7 dos 9 ficaram meio satisfeitos, ficou na metade. Melhora? Melhora. Tudo? Não. Por isso que o sucesso do tratamento é a gente conseguir acertar expectativas. Acertou a expectativa? Tá falando a mesma língua? Não vai ficar prometendo 1 milhão de coisas se você não consegue cumprir, porque o seu paciente vai ficar muito mais insatisfeito depois disso. E aí a pergunta do pós-procedimento é: olha, dentro de toda essa experiência, você escolheria fazer isso de novo? E dos 9 pacientes, nós tivemos várias respostas diferentes. 4 dos 9 falaram que provavelmente fariam, 2 dos 9 fariam que certeza fariam, 2 falaram que certeza não fariam, e talvez fariam. Então, isso divide opiniões, e isso porque eu penso que, por ser um estudo científico, eles não pagaram pelo procedimento, tá? Não tem a variável preço. Por quê? Para quem já trabalha com isso, sabe que o ácido hialurônico é caro, e embora a gente injete 0,2 milímetros, você vai perder muito que fica dentro da seringa. Tem um outro problema também, tá? Que uma seringa, ele vem 1 ml, e você vai usar 0,2, você vai usar 2 risquinhos de um negócio que tem 100 risquinhos. E aí, o que você vai fazer com o resto? Vai guardar? Vai ter o risco de contaminar? São muitas variáveis complicadas, e a gente tem
perda do material. Por isso que esse procedimento, ele é trabalhoso, usa muito pouco material, o problema é a perda do material que acaba tendo. E o mais legal, que ele também colocou, ele falou, só um pouquinho, ele falou sobre as intercorrências do pós-operatório. O que aconteceu, então, nesse pós-operatório, tá? É um pós-operatório sem intercorrências, no geral, ele faz um edema limitado e ele dá uma sensibilidade local, que foi das maiores queixas do paciente, fica doloridinho, tá? E esse dolorimento, essa dor, ela dura em termos de 2 a 3 dias de pós-operatório, e o que eles acharam que seria o maior desconforto. E 2/3 dos pacientes fariam o procedimento novamente, visto que o preenchimento de papilas com ácido hialurônico, ele dura entre 6 a 12 meses, é o que a média da literatura vai trazer. Mas tem casos que não dura nada, tem casos que em 6 meses não deu nada, tem casos que em 4 meses deu resultado, em 6 meses já não deu. São muitas variáveis ali que a gente precisa conseguir entender. Tem outros estudos ali, como por exemplo, Becker, que é um estudo de 2010, ele fez injeções de 2 a 3 vezes em 14 sítios. Então, 11 pacientes, 14 papilas, e ele fez um acompanhamento de longo prazo, tá? E ele teve, então, olha só, todos os números de pesquisa são pequenos. Se ele teve 14 papilas, 3 papilas tiveram 100%. E não tem esse dado aqui para saber quanto que era o tamanho da papila, quanto que falta, quanto que não falta. E 8 sítios, que é a grande maioria, teve 88 a 97% de preenchimento. Então, vamos concluir mais ou menos que o ácido hialurônico, ele vai preencher quase tudo. E que talvez a gente não possa prometer tudo. E prometer tudo talvez não encha. E que outra coisa bem interessante é que, num lugar ao lado do implante, deu 57% de preenchimento. Eu sempre falo, eu sou implantodontista, mas entre dente e implante, dente é tudo de bom. Implante não tem ligamento, tem menos nutrição sanguínea e tem perda de papila, porque papila interdental é dente dependente. Então, gente, black space ao redor de implante é uma coisa bem difícil da gente conseguir resolver, tá? E que no estudo de Mansuri, de 2013, ele colocou um resultado, então, em média, 43% dos casos, conseguiu metade em 6 meses e resultados mantidos por 2 a 3 anos. Nesse estudo que eu citei, então, nós tivemos 47% de melhoria, que é mais de 50%, mais de 50% da papila em 6 meses. Meio que a gente pode até dizer, ele preenche metade. Não vai preencher metade. Alguns vão preencher 100% e alguns não vão preencher, que eu tenho outro estudo para ilustrar isso, o que vai fazer, tá? Nesse outro estudo, é um estudo do Journal of Maxillofacial Surgery. Por que eu trago esses estudos, tá? E eu escolho qual vai ser o journal, porque se não for num journal reconhecido, pode ser que eu acabe falando de um trabalho científico, de um journal de pouca importância. Só para saber, toda vez que tem um journal muito importante, a gente tem o entendimento de que a metodologia científica foi correta, que os dados estão fidedignos, é mais ou menos isso, tá? Nesse journal, eles levaram em consideração o biotipo gengival. Essas são as fotos do artigo, porque eu falei que eu não tenho foto minha, porque o pouco do que eu fiz, não documentei. Eu, particularmente, não curti muito fazer isso, mas como perguntaram, fui pesquisar na literatura e estou dividindo aqui essa conversa com vocês. Eles fizeram uma avaliação do biotipo gengival, e isso faz diferença, tá? Gengiva fina, gengiva média, vem gengiva grossa. É muito difícil da gente ver, mas gengiva grossa é aquela que a gente sonda e não enxerga a sonda por transparência. Sondou, não enxerga por transparência, é gengiva grossa. E aí, eles acabaram avaliando isso e conseguiram e eles mediram, como método científico deles, o quadradinho do black space, para saber o quanto que isso teria de interferência, o quanto isso seria o problema.
E então, através também de uma mensuração, uma documentação, eles têm os casos antes, que eles eram assim, e o caso depois que ele conseguiu o preenchimento. E esse é o caso depois do preenchimento da papila. Então, olha, antes e depois. Lembrando que, como todo pesquisador ele vai colocar uma foto, as melhores, ele vai colocar os melhores casos no seu caso clínico. Nesse caso, ele tem um black space bem grande e uma distância entre papilas bem grande também. Depois da injeção de ácido hialurônico, olha, ele conseguiu alguma diminuição. Então, aqui antes, prancha 9, e depois da prancha 10. Melhorou tudo? Não. Diminuiu? Diminuiu. E isso é resultado adequado? É bom? Não é? Então, é isso aí que nós vamos conversar isso agora, né? Se for pela analogia do lábio, seria leve, exatamente, tá? A gente nunca vai conseguir um super preenchimento, não vai ser objetivo a gente conseguir cobrir tudo, 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 e acho que é mais ou menos isso que a gente tem que conseguir entender. Não é fazer uma promessa mirabolante, não é conseguir, não é ficar dizendo que a gente vai fazer tudo e conseguiu prometer mundos e fundos. Esta é a proposta de fazer essa live com que é uma super aula, né? Com um fundamento científico para a gente parar de ficar fazendo promessas mirabolantes que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e vai conseguir super, super resultados. E aqui, ó. Mas qual ácido hialurônico foi utilizado? Pois é, o trabalho não fala. O leve de partículas pequenas ou pesado. O trabalho não fala, mas vai usar sempre o pesado, porque ele precisa ter mais crosslink para conseguir ter o resultado por mais tempo, e porque no tecido gengival a gente tem bastante compressão, tá? Pode fazer reaplicações? Sim. E se sim, qual o intervalo? Não tem nada sobre isso, mas em geral eles demoraram mais ou menos 3 meses para fazer reaplicações, mas após 40 dias que a gente já tem um reparo do tecido conjuntivo, já pode fazer de novo, tá? Quanto tempo depois da primeira injeção podemos fazer um novo? Ou não está indicada? A mesma pergunta. Pode fazer 40 dias depois. Ao fazer a ROF, nunca compartilhe seringas. Nunca. Mas essa técnica para papilas gasta pouco ácido hialurônico da seringa. Se o profissional não souber usar o restante em outras áreas, ele vai perder o material. Exatamente. Aí, o que já vi fazer, tá? Vai pegar uma outra seringa estéreo, e como nós somos dentistas e nós somos muito habilidosos, já vi professores que falam, você vai espremer uma seringa e você vai aspirar do outro lado, e uma agulhinha junto com a outra vai sugar. Tem aqueles divisores que tem umas torneirinhas, mas a gente perde muito material, e todo mundo sabe que esse material é caro, né? E por que seria essa diferença tão grande entre sucesso e insucesso? São várias coisas. Uma delas, o biotipo gengival. Biotipo gengival a gente vai ver pela espessura da gengiva, né? O quanto a gengiva é espessa, é grossa, e essa espessura gengival a gente pode ver pela transparência do tecido gengival. Põe a sonda, enxerga o outro lado por transparência, é biotipo fino, não enxerga, é biotipo grosso, e todos os tipos intermediários ali. Outra coisa, quando a gente tem um dente mais afastado do outro, é mais difícil de conseguir preencher. Por isso que uma das técnicas para fechamento de black space é a movimentação ortodôntica. Aproxima que fecha a papila. Só que aproxima e vai abrir a papila do outro lado. Muitas variáveis. É a mesma coisa da periodontia transportada para essa técnica do ácido hialurônico. Quanto também maior a perda tecidual, mais difícil de fazer crescer para cima, mais difícil da gente conseguir preencher a papila. Se a gente tem uma perda mínima, 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 é mais fácil da gente conseguir preencher esse espaço. Se a perda é maior, é mais difícil. Se a gente tem o osso muito baixo, é mais difícil também. E a outra coisa, tá? Agora eu vou contar a minha história no meu caso, tá? Uma médica da cidade
que ela vai para o congresso de endocrinologia todo ano na Europa, encontra toda a turma dela, todas as amigas, todo o pessoal da especialização, então ela queria ir linda. Ela tinha uma micropapila interdental de 0,1 milímetro de perda, só que havia uma proximidade de raízes. E aquilo ali a gente foi fazer um enxerto e perdeu. A gente não conseguiu tudo aquilo de ganho. E a técnica de ácido hialurônico, ela foi pequena e insuficiente para a expectativa dessa médica. Isso eu preciso dizer que tudo que estava ao alcance da periodontia eu fiz para ela. E nada foi suficiente para preencher. Por isso que aqui entram expectativas. E olha só, a gente precisa conseguir conciliar tudo. É uma técnica difícil, gasta material, é trabalhoso, precisa de muita conversa para acertar essas expectativas. Não é só ir lá e que vai dar certo, né? E é por isso que tudo isso a gente precisa estar entendendo, conversando, né? Tem previsibilidade? Não tem previsibilidade. Porque qual a previsibilidade que a gente tem se estatisticamente a gente vai estar 50%, mas um dá 0 e outro dá 100, né? Vou colocar aqui uma pergunta que seria se teria alguma contraindicação da técnica. Não tem contraindicação de técnica, tá? Porque o ácido hialurônico não vai ter alergia, não vai ter nada. Talvez uma indicação de menor sucesso seria entre implantes, né? Pode piorar ao invés de melhorar? Pode. Essa pergunta aqui foi bem importante. Vai piorar se você explodir essa papila. E é por isso que, se a gente vai saber que vai colocar 0,2 milímetros, se essa papila for pequenininha e se couber só 1 milímetro, você vai colocar 0,1 ml, você vai colocar só 0,1 ml, porque senão tem risco de perda, vai acabar perdendo e depois fica pior. E o que mais a gente pode fazer na periodontia para os black spaces, tá? A técnica de preenchimento de papilas com ácido hialurônico é uma das técnicas para eliminação de black spaces. Uma delas é o preenchimento com ácido hialurônico, mas tem outras técnicas, como por exemplo, a movimentação ortodôntica. Fazer uma movimentação e aproximar os dentes vai diminuir os black spaces. Outra técnica, fazer um slice, chama stripping. Você vai lixar a papila interproximal, o esmalte, para aproximar um pouco mais e diminuir o black space. Outra é fazer através de técnicas restauradoras e você vai acabar fechando. Um lugar onde tem muito black space é entre implantes. Entre implantes, a gente pode até conseguir um dente lindo, mas óbvio que para a cabeça do paciente ele vai ter um dente igualzinho era antes, mas não vai ter um dente igual era antes. E ele começa a ficar bem chateado, porque se quando ele tinha um incisivo central, ele tinha dente e papila, depois ele colocou o implante, ele não tem. E é por isso também que eu sou implantodontista, eu digo que implante é a melhor coisa para o dente que está condenado e perdido, mas ele não serve como substituição de dente que a gente não sabe tratar, e que o melhor seria a prevenção dos black space. Prevenção de black space, a doença periodontal é o maior causador de black space, tá? A técnica do uso do ácido hialurônico, ela é ótima, mas a gente não consegue resultado previsível. Então, é preciso que você consiga ter muita habilidade para conversar com isso, para conseguir ter resultado. Porque como é que você vai fazer para conseguir resultado se já está estragado, né? Uma pergunta aqui. A ortodontista quer juntar raízes para diminuir o black space. Ajudaria? Ajudaria a disfarçar o black space. A aproximação das raízes não vai fazer crescer gengiva. O que está perdido, está perdido. Deveria não perder. Não vai fazer crescer. E ajuda? Ajudaria. E vai fechar tudo? Depende. Depende do quanto de perda óssea já teve. Porque, por exemplo, se o paciente, por exemplo, passou por uma ortodontia e teve perda gengival, ou passou por uma gravidez e teve perda gengival, ou passou por uma inflamação e teve perda gengival. Vamos aproximar as raízes? Aproxima as raízes, diminui, minimiza, mas a gente não faz crescer o osso de novo.
Aí a pergunta é, e o fechamento com resina? O fechamento com resina, desde que feito por um dentista muito habilitado, que consiga fazer um jogo de cores e luzes, vai conseguir disfarçar. Então, é um excelente recurso para fechamento. Qual que é o problema da resina composta? Tem que estar muito bem feita. Porque se for para fazer o fechamento de black space, criar um degrau e aquilo causar uma inflamação, daqui a pouquinho esse black space está maior. Então, via de regra, restauração em resina muito boa é aquela que o periodonto dá nota boa, com saúde gengival, periodontal, sem sangramento ao fio dental, e quando passa o fio dental vai estar lisinho. É isso. A pergunta, qual a reticulação do ácido hialurônico? Um bem denso, tá? De alta reticulação, porque a gengiva é densa também. É mais adequado, então, realizar em menores black spaces para garantir sucesso? Não é só isso. Em menores black spaces, em periodonto geneticamente espesso, e quando você tem, a regra tem que ter bastante papila, bastante tecido. Então, por exemplo, olha, tem 2 dentes, periodonto espesso, mas você tem, por exemplo, 2 centrais muito próximos. Proximidade entre raízes é um fator de risco para perda gengival. Por quê? Porque quanto mais próximo, menos osso você tem, menos gengiva tem, menos espaço você tem, é um grande risco de perda tecidual. Perigoso. Então, nunca é simples assim. Nunca é tão simplista. Então, revisando, a gente tem que ter periodonto espesso. Espesso é como? Passa sonda e vê se tem transparência. Segundo, claro que tem que ter saúde periodontal também. Segundo, tem que ter tecido. Tem que ter gengiva grossa, tem que ter osso. Terceiro, não fica olhando se... não. Cuidado se o dente estiver muito longe, longe é difícil ter papila. Muito perto, é fácil perder papila. Cuidado com excesso de ácido hialurônico. Se você colocar em excesso, explode a gengiva, tem perda. E depois põe de novo, a perda é irreversível. Então, é uma técnica bastante delicada e não muito previsível pelo que a literatura científica mostrou até agora, né? Acho que isso esclarece muito, sabe? A minha opção, eu, Cristina, eu pessoalmente não quero fazer. Eu acho que é um material muito caro, que vai ficar guardado, não vou conseguir usar tudo, a não ser que a pessoa tenha muito fluxo de ácido hialurônico e vai ter uma sobrinha para conseguir guardar 0,2 milímetros. E o que a gente vai fazer, né? Como é que eu vou trabalhar com uma coisa pouco previsível? Eu não faço nenhuma das técnicas da odontologia de pouca previsibilidade. É também por isso que eu não uso muita regeneração tecidual guiada, porque eu faço aquilo que é o seguro. Eu, na minha vida de mocho, eu vendo aquilo que dá certo, faço aquilo que dá resultado. E o Pário Diária todo gira em torno disso. Eu preciso dar resultado. Eu não posso vender uma periodontia que não dá resultado, não posso vender um preenchimento de papila que não dá muito resultado. E eu preciso estar embasada cientificamente para dar uma resposta por que eu não quero fazer isso. Agora, se o paciente quiser muito, 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 a gente vai lá e compra um para ele. E ele assume, dentro de um termo de esclarecimento, quais são os riscos e benefícios e todas as possibilidades. Ele quer, às vezes, assim, o paciente quer tentar, quer ver como isso lida para você, com você, viu tudo, né? E qual tratamento eu prefiro? O melhor tratamento do mundo é a prevenção. Porque depois que aconteceu, o black space é muito complicado. Qual é o tratamento, meu tratamento de escolha, filosoficamente? A gente tem que pensar no perfil do paciente, porque às vezes o paciente é um paciente... Qual que é o perfil do paciente para ácido hialurônico? É a médica, tá? Altíssima expectativa estética, que a gente tem que acertar, tem que esclarecer que às vezes dá certo, que não dá certo. Alguém que tenha bons recursos econômicos, a médica, tudo bem, vai custar tanto, você paga isso para ter a papila? Pago. Tudo bem, não é certeza que a gente vai conseguir ter 100% de resultado? Tudo bem. Esse é o perfil para o paciente de ácido hialurônico. E uma necessidade pequena, aí assim, qual que é o tratamento de escolha para resina composta? Resina composta é super previsível, só que para quem vai fazer, por favor, faça bem feito. Então vai ser trabalhoso para conseguir fazer o polimento.
Para quem é melhor a resina composta? Para os homens que não têm paciência de retornar, eles não voltam. Estatisticamente, eles voltam menos. Para aqueles que não têm tanto recurso financeiro, para aqueles que se importariam em ter que pagar de novo. Porque é preciso deixar claro que esse tratamento vai durar entre 6 meses a 12 meses. Para quem vai ser o tratamento com ortodontia? Para quem talvez seria beneficiado por uma ortodontia em outra área da boca. Preciso fazer orto em outro lugar. Aí faz preenchimento com ácido hialurônico, tá ótimo. Aí para quem seria um lixamento? Para quem talvez tivesse um apinhamento, ou para quem a gente pode fazer uma restauração? Para quem precisa de uma prótese, uma coroa, uma restauração mesmo, vai precisar mesmo, vamos ajudar a melhorar. E quando a perda de papila interdental ela é muito grande, eu coloco duas possibilidades. A reanatomização por resina composta. Então, por exemplo, paciente periodontal bonita, perdeu muita papila por doença periodontal. A gente vai fazer uma reanatomização com resina composta dentro do possível. Recebo muita pergunta todos os dias se quando é que faz cirurgia a céu aberto, tá? Cirurgia a céu aberto é uma das principais causas de black space. Causa um black space gigante, porque você tira com a mão o tecido de granulação que ele poderia encolher naturalmente. Por isso, a opção da filosofia periodiária é sempre fazer terapia não cirúrgica. E assim preserva o tal do black space, preserva a papila interdental. E por fim, quem já teve muita perda tecidual, eu indico muito uma epítese gengival. Uma epítese é uma peça de resina acrílica confeccionada por um bom protesista. Eu coloquei no feed de notícias, se escrever epítese, coloca ali, se interessa o tema epítese, coloca na internet que você vai encontrar o caso, que foi um pequeno paper que tem esse caso belíssimo, para conseguir criar papila interdental, mas é uma papila interdental artificial em resina, tá? E assim a gente consegue melhorar a estética de pacientes que acabaram perdendo papila interdental. E é isso, gente. Pério é essencial. Concordo plenamente. Gente, pério é essencial. Grande beijo. Até mais.